Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes especial One Piece, aquele quadro de todo sábado onde a gente revisita os arcos passados da obra com uma ótica diferente, mais avançada, né, porque a gente já passou vários episódios. E hoje nós vamos falar sobre Enies Lobby, né, um arco ali que mudou muita coisa em One Piece, né, mostrou aí, os Chapéus de Palha mostraram a sua força, a sua ameaça ao governo mundial, além de vários combates incríveis também, tá bom? Espero fazer o meu melhor aqui para conseguir adaptar em um único vídeo esse arco. Enfim, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Nós começamos aqui então com os Chapéus de Palha e companhia ali, a grande aliança que eles fizeram. Chapéus de Palha, Galeela Company e Frank Family, indo resgatar o Frank, Nico Robin e também se vingar da CP9, né, nesse balaio todo. E acontece que eles acabam invadindo então Enies Lobby, né, de trem. E cara, é uma loucura. O que acontece daqui pra frente é uma guerra, literalmente uma guerra. É uma versão reduzida do que a gente tá vendo agora no mangá, né, com o exército do Kaido e tal ali. É mais ou menos isso que a gente tá vendo, só que numa versão bem resumida. E o que acontece? Nós temos aqui diversos momentos épicos, tá? Como por exemplo uma grande observação durante o combate, que ainda não tinha acabado nesse momento aqui. Onde a gente via que 2.000 marinheiros já tinham sido abatidos e o Ruffy já tinha derrubado pelo menos 1.000, ou seja, metade dessa galera foi o Ruffy que levou, mostrando que ele tava muito forte, cara, e isso na forma base, ele não tava usando nada de muito especial ali não, tá? Mas mesmo assim, ele tava levando ali uma galera, né, ele tava derrubando uma galera pra conseguir chegar o mais rápido possível na CP9. Enquanto ali nós tivemos outros momentos épicos com outros personagens, eles estavam meio que tendo que usar uma estratégia, né, pra conseguir lutar contra a marinha, que embora estivesse tomando um prejuízo, eles estavam em maior número, então era questão de tempo até eles virarem o jogo. Nós também temos aqui um momento onde o Usopp acaba encontrando ali dois gigantes que estavam lutando a favor da marinha, que era o Oimo e o Kashi. E é bem legal porque esses dois aí, eles estavam ajudando a marinha por uma razão muito específica, né? Muito conveniente. O que acontece? Eles faziam parte daquele bando do Dory e do Brogue. Aí eles estavam... O bando pirata basicamente se cansou de esperar os dois capitães resolverem suas tretas e acabaram voltando para Elbaf. Só que esses dois acabaram voltando, querendo voltar para buscar os capitães em um dado momento. Só que eles acabaram ali indo de encontro com a marinha, em um dado momento eles acabaram batendo de frente com a marinha. E a marinha acaba inventando uma mentira, dizendo que eles tinham capturado os dois capitães e que para eles salvarem os capitães eles teriam que trabalhar para a marinha por 100 anos, né? E acontece então que desde então eles estão ali sendo feitos de capacho da marinha, né? E assim, o Usopp acaba convencendo eles a virar a casaca porque o Usopp conhece os dois capitães ali deles e ainda diz que eles ainda estão lutando lá em Little Garden e tal. Eles ficam felizes de ver que tá tudo tranquilo entre eles e eles acabam então virando a casaca, sendo aí uma grande ajuda pra galera conseguir ali então avançar, né? A galera que não é o Ruffy. Bom, depois nós temos também, vou citar aqui brevemente o Yokozuna, que tem um momento ali que eles estão, antes daquele momento ali do encontro entre os Chapéus de Palha e a CP9 nos telhados, o Yokozuna fica protegendo ali a entrada do local para impedir que os marinheiros acabassem interferindo nos planos dos Chapéus de Palha, mostrando que ele ganha muito tempo ali, ele é bastante forte e resiliente e ele consegue ganhar bastante tempo, ele foi bastante importante o Yokozuna aqui em Enies Lobby também, tá? Então nós temos aí o lendário momento onde os Chapéus de Palha se encontram ali com a CP9, eles ficam se confrontando, né, em Enies Lobby. E nós temos ali a Nico Robin e o Frank capturados, onde a gente também vê aqui o flashback da Nico Robin, por que ela não quer ser resgatada pelos Chapéus de Palha, porque ela prefere morrer, né, do que continuar ali sendo um fardo para os Chapéus de Palha. E a história dela é bem dramática, né, e também agrega bastante a história do passado de One Piece, onde a gente vê ali Ohara, que é a ilha, o Natal, da Nico Robin, onde tinha uma galera ali muito focada em conhecimento, eles tinham bastante pesquisadores e arqueólogos ali, e essa galera eles tinham conhecimento de várias partes do mundo, mas também eles tinham conhecimento sobre o século perdido, e essa foi a perdição deles, porque a marinha, quando
descobriu essa parada aí, na verdade o governo mundial, quando descobriu essa parada aí, acabou gerando então aí um ataque a Ohara, que viria a ser conhecido como o Incidente de Ohara, onde a marinha acabou ocasionando ali uma Buster Call, acabaram fazendo uso da Buster Call para destruir a ilha inteira, né, uma grande parte ali da ilha de Ohara. E a Nico Rubin, nesse balaio de gato, ela era uma criança ainda, a mãe dela era uma pesquisadora, que acabou morrendo aqui, inclusive no momento aqui da Buster Call, aparentemente. Nós também tivemos aí o Clover, né, que era o líder ali desses pesquisadores, e a Nico Rubin era bastante inteligente, surpreendendo ali, inclusive, o Clover, e ela já tinha zerado praticamente a biblioteca de Ohara inteira em questão de conhecimento. Ela não tinha muito o que fazer, porque ela era considerada um fardo já pela família dela, né, a tia que estava cuidando ali dela já estava meio que desgostosa com o que estava acontecendo, enquanto a mãe estava fora, né, a mãe da Nico Rubin. E então a Nico Rubin, ela sempre caiu de cara nos livros, sempre acumulou bastante conhecimento e ela era muito boa nisso. Ela era uma boa pesquisadora e arqueóloga, sabe? E ela tinha absorvido todo o conhecimento de Ohara, com exceção do século perdido, os poneglifos, né? Depois a gente descobre que ela até consegue ler os poneglifos e tal, mas ela não sabe o que aconteceu exatamente no passado. E inclusive o Clover impedia ela de conhecer isso, porque ele disse que era muito perigoso, né? Ela tinha que ser mais velha e tal pra isso, mostrando ali que era uma ameaça realmente você ter tal conhecimento. E a gente também tem aqui, durante esse flashback, um gigante, mais um gigante, que é o tal do Saul. Ele tem um D no nome dele lá, ele é de Saul. E cara, ele acaba interagindo com a Nico Rubin, e ele tenta ali ajudar ela a fugir dessa Buster Call, de toda essa confusão da marinha. Nós vemos ali o Spadini, que é o pai do Spadan, que está liderando a CP9 hoje em dia. Ele estava liderando a antiga CP9 e ele também foi responsável pela Buster Call de Ohara. Então o problema aí o ódio meio que já é de família, vai, com a Nico Rubin. Acontece então que nesse momento, na reta final, nós temos ali o Saul se sacrificando, né, para tentar ajudar ali a Nico Rubin a escapar. O Kuzan podia ter capturado a Nico Rubin, só que ele acaba deixando ela escapar. Um detalhe interessante desse momento aqui, que o Aokiji, no caso que viria a ser Aokiji, né, tem uma curiosidade aqui bem interessante, que é o seguinte: o Sakazuki, que viria a ser o Akainu, ele também tá aqui nessa Buster Call, ok? Tem um momento em que a Nico Rubin tenta entrar ali num navio que tem refugiados ou algo assim, só que ela é impedida, né? Ela é impedida porque ninguém liga muito pra ela. Então ela é meio que abandonada ali à própria sorte em Ohara, que estava sofrendo já os ataques. E acontece que o Sakazuki, em um dado momento, ele ataca essa embarcação em que a Nico Rubin estava tentando subir, porque pra ele, essa galera toda da ilha era considerada traidor, lembrando que ele acredita na justiça absoluta, ou seja, quando eles receberam ordens para atacar Ohara, não era para deixar ninguém vivo do ponto de vista dele, né? O trabalho bem feito era não deixar nenhum sobrevivente vivo para contar a história. E justamente, né, essa ação que ele fez foi o que fez o Kuzan ponderar: poxa, eu acho que a gente passou do limite, sabe? E ele decide então salvar a Nico Rubin desse incidente todo que estava rolando. Ou seja, na verdade, embora a gente atribua bastante o Kuzan por ter deixado a Nico Rubin escapar, quem motivou essas escolhas dele foi o Sakazuki. O Kuzan, ele foi motivado pelo companheiro de trabalho a deixar ali a Nico Rubin escapar. E também daqui a gente já vê que eles já batiam de frente nessa época, né? Meio que o Kuzan já não gostava tanto do Sakazuki neste primeiro momento aqui, tá? Isso é bem interessante mais pra frente na história de One Piece também, tá? Enfim, acontece então que a Nico Rubin se considera um fardo. Depois ela foi entrando ali em diversos grupos e tal, onde o pessoal meio que queria ali usar meio que o conhecimento dela e também os poderes de Akuma no Mi que ela acaba ganhando e tal. Só que ela sempre foi considerada um fardo, independente do local onde ela esteja, independente do bando, da organização, ela sempre é considerada um fardo. E ela não queria que isso acontecesse de novo, então por isso que ela preferia a morte, né? Por isso que ela se rendeu ali ao pessoal da CP9, do que continuar sendo um fardo para os Chapéus de Palha. Porém, essa visão dela não é compartilhada pelos seus companheiros, né? Que decidem ali salvar ela. Inclusive o Luffy pede para que ela diga que quer ser resgatada,
para que eles então vão avante. Eles realmente, se ela quiser ser resgatada, o Chapéu de Palha vão lá e vão resgatar ela. E aqui tem um momento muito épico onde ela diz que quer viver e tal, é uma cena bem bonita. Nós tivemos também aqui a cena memorável do Luffy desafiando o governo mundial, onde ele pede para o Songeki tacar fogo ali na bandeira do governo mundial. Isso surpreende o Espadan, que fala, né, pô, você não tá pensando em desafiar o mundo inteiro, né, só para resgatar Nicobin. O Luffy manda, quer apostar? Mostrando ali então que, cara, pelos amigos ele faz qualquer coisa, tá ligado? Ele luta contra o mundo inteiro se for necessário. O cara é brabo pra caramba. O Frank, inclusive, nesse momento do telhado, ele queima a pauta ali, a planta da Pluton, né, que é aquele projeto, e aparentemente só ele então saberia como montar agora a Pluton original, né? A gente tem que ver ainda mais pra frente se isso aí vai acontecer em algum momento, ou se a Pluton na verdade é uma outra parada, porque tem essa teoria de que a Pluton não é exatamente uma coisa, mas sim algum tipo de criatura ou alguém que tem uma habilidade diferenciada. Então a gente vai dar uma olhada nisso aí mais pra frente. Respostas virão ainda na obra de One Piece, ainda não temos essa informação completinha, tá? Mas enfim, esse momento do telhado acaba ocasionando ali então a luta, né, entre vários personagens. E eu vou citar alguns deles aqui, principalmente o pessoal da CP9, que tem aqui o destaque de ser o vilão, então é bem interessante. Nós temos aqui o Fukurou na verdade, que ele acaba lutando ali com o Frank, e ele põe bastante pressão no Frank. O Frank ele não tá usando todas as forças dele, porque ele tá sem refrigerante, né? Tá acabando ali o refrigerante, ele só tem uma última leva, e ele tá batendo mais fraco para conservar, para conseguir ganhar tempo ali, de conseguir continuar tendo o refrigerante ali no corpo, né? Mostrando que esse é o ponto fraco dele. Se o refrigerante acabar, meio que ele fica ferrado. Acontece que durante a treta ali deles, a gente tem uma luta paralela, que é o Kumadori contra o Chopper. E o Chopper, ele não consegue causar nenhum estrago relevante nesse cara, no Kumadori. Porém, tem um momento em que eles acabam se encontrando ali com o Frank e o Fukurou. E o que nós temos aqui é o seguinte, o Chopper acaba ajudando ali o Frank, dando pra ele o refrigerante. Legal aqui, inclusive, que se você der outra bebida para o Frank, ele vai mudar a personalidade dele baseado no líquido, né? Muito interessante isso aqui, foi bem engraçado. Mas ele acaba então recarregando seu refrigerante e ele derruba o Fukurou com um soco de ferro poderosíssimo, mostrando que apesar dessa galera da CP9 ser versada em Tekai, né, que é um dos caminhos do Rokushiki, o soco de ferro do Frank consegue se nocautear ali pelo menos alguns deles nesse primeiro momento, né? Depois ele também soca o Robirusi, mas o Robirusi tanca, mostrando que você pode, se você tiver um corpo mais resistente, você consegue ser mais forte do que o ferro, inclusive, né, com o Tekai. Bem interessante isso daqui. Já no caso do Chopper, nós tivemos o seguinte, ele não estava conseguindo causar danos no Kumadori, e ele já tinha usado bastante as Rumble Balls, né, e ele já estava ali excedendo seu limite, né, num dado momento ali ele começa a sofrer uma mutação meio bizarra, ele já estava tendo excesso de Rumble Balls no corpo, mas devido a tudo que aconteceu lá no arco Long Ring Long Land, ele acaba então apelando, ele quer ganhar, ele não vai perder de jeito nenhum, tá ligado? Ele acaba usando então em excesso as Rumble Balls, e ele acaba despertando o Monster Point, que é uma versão completamente destruidora do Chopper, que quando apareceu foi muito legal, depois não ficou tão interessante assim durante a obra, né? É até considerada fraca de certa forma, mas aqui fez bastante diferença, e foi com essa forma bizarra que ele consegue subjugar o Tekai do Kumadori. Ele consegue subjugar o corpo do Kumadori, a resistência física dele. Só que é mais do que isso Monster Point nesse momento, porque quando ele sai do controle, ele acaba quebrando tudo, ele acaba atacando ali o Frank também, ele acaba indo para outras regiões ali, então onde estava tendo outros combates. Isso foi legal porque ele ajudou de certa forma o Chapéu de Palha, mesmo sendo irracional e atacando alguns deles no processo. Inclusive tem um combate aqui onde ele é bastante relevante, que é no caso da Califa contra a Nami. Primeiro a Califa estava enfrentando o Sanji, não estava dando muito certo. O Sanji é um cavaleiro, então ele não bate na Califa de jeito nenhum. Só que a Nami acaba aparecendo ali para ajudar. A Califa ela tem um poder, uma Akuma no Mi, que ela
ela e o Kaku experimentam ali umas Akuma no Mi antes desse combate todo rolar. E o poder que ela ganhou, que a Califa ganhou, foi o poder de criar bolhas de sabão. Ela consegue ensaboar regiões, ela pode usar essa bolha como escudo também, um escudo bem eficiente inclusive. Só que ela faz mais do que bolas de sabão, ela consegue também, se ela ficar esfregar as mãos dela no inimigo, o cara fica ensaboado. E ele fica mais fraco também, ela consegue limpar, entre aspas, a força do inimigo. E o cara fica meio que complicado ali, numa situação bem complicada, né? O Sanji, inclusive, foi pego por esse poder aí dela. Mas a Nami também quase foi totalmente pega, mas ela acaba usando ali o novo bastão climático que ela ganhou do Usopp, que fez ali umas modificações usando as conchas, né, os discadores. E ela acaba então usando a Thunder Lance para conseguir atacar e subjugar a Califa. E o Chopper, nesse momento, ele tem um momento aqui da luta que ele aparece, quebra tudo e tal, ataca a Nami, caramba 4, e parte ali do local que quebrou, acaba derrubando água no Sanji, e a água é o ponto fraco dessa Akuma no Mi da Califa, né, bem interessante. E ele acaba então, no caso, lutando contra o Jabra, que também estava numa outra luta diferente, ele estava lutando contra o Usopp e o Zoro, ele estava fazendo uma aliança ali que ele não queria com o Kaku, e que inclusive usou a forma de girafa, né? Ele ganhou a Akuma no Mi zoando de girafa, que é muito engraçada, tá ligado? Mas ela é muito forte também. O Kaku mostrou que essa Akuma no Mi, junto com os poderes dele, eram muito poderosos. E basicamente o que acontece? Nós temos aqui uma correria, né? O Usopp não consegue bater de frente com o Jabra. Depois tem um momento que ele fica preso ali com o Zoro e tal, por algemas. Depois ele se solta. O Chopper ali acaba meio que atrapalhando a situação toda, gerou uma confusão, uma balbúrdia, e o Jabra acaba então de alguma forma ali aparecendo e lutando contra o Sanji. E é um combate bem legal, é um combate muito interessante, porque o Sanji, o chute dele não consegue passar pelo Tekai do Jabra a princípio, que inclusive tem uma versão interessante ali do Tekai, que é o Tekai Kenpo, é uma arte marcial que ele inventou, né, só pra... ele ali é tipo assim, ele é o único cara que sabe usar Tekai a princípio se movendo livremente, sabe? Ele consegue usar golpes e tal com o Tekai, e isso gera ali um aumento, um boost de poder muito grande. Lembrando que ele já tá em forma Zoan, ele também tem a forma ali meio humano, meio Zoan, então ele é muito forte, cara. Realmente ele consegue inflar o poder dele muito forte. Mas o Sanji consegue burlar o Tekai, já que ele não consegue causar dano com o chute. Ele acaba usando o Diable Jump, onde ele inflama a perna dele, e esses chutes flamejantes acabam passando pela resistência do Tekai, não pela potência, mas sim por causa do fogo mesmo. Ele acaba ali queimando, ele vai chutando e vai queimando o Jabra, passando assim pela resistência física dele. Foi uma maneira bem criativa de vencer esse cara, eu achei bem legal. E nós também tivemos aqui a última luta, que foi o Zoro contra o Kaku. E mano, essa luta é muito genial, cara, é muito legal de ambas as partes. O Zoro, ele mostra aqui que ele realmente é um espadachim sinistraço, ele segura a onda contra um oponente formidável. O Kaku, vale ressaltar aqui que provavelmente se o Kaku dominasse melhor a fruta dele, ele teria ganho esse combate, cara. É discutível se ele teria ou não ganho esse combate, porque ele tava meio que aprendendo a usar a forma de girafa dele, a forma híbrida também, enquanto tava ali rolando o combate, tá ligado? Ele tava aprendendo ali. Se ele já dominasse, é discutível dizer se ele ganharia ou não do Zoro. E acontece que ele põe bastante pressão. Esse modo girafa, junto com o estilo ranqueaco dele, foi bastante poderoso. E também outras técnicas ali bizarras, como a narigada que ele dá no Zoro também. Mas ele força o Zoro ao limite, e o Zoro acaba então usando uma técnica que é uma técnica bem difícil de aparecer na obra, mas muito legal, que é o Kyuutoryu. Muito interessante, que é basicamente ele vira ali uma divindade hinduísta, tá ligado? O cara fica com 3 cabeças, vários braços, tá ligado? Ele vira ali uma criatura de Azura, muito louco. E ele é muito poderoso nesse formato dele, sabe? A gente vê muito pouco, a gente não sabe tudo que ele pode fazer ali, já que é a primeira vez que a gente vê ele usando. Mas é poderoso, ele consegue subjugar todos os poderes ali de Rokushiki, do Kaku, e a forma Zoan também. Ele acaba então nocauteando o Kaku.
muito interessante e é um combate bem épico também. E o Ruffy, nós temos ali a luta dele contra o Blueno, né, antes de todas essas lutas aí, onde a gente viu ele usando a segunda marcha, né, Gear 2, que é, cara, é muito forte. O Blueno era um cara muito interessante ali em questão de poder, ele tava lutando de boas ali com o Ruffy. Inclusive ele tem aquela Akuma no Mi de porta dele que é muito legal. Acho que foi mal utilizado, cara, na obra. Eu acho que podia ter sido melhor explorado essa Akuma no Mi aí, não sei não. Mas, enfim. Acontece então que ele acaba tendo um combate épico ali, né, contra o Blueno. E, como ele foi pressionado bastante pelo Blueno, ele acaba utilizando esse variante aí dos poderes dele, que é a segunda marcha, onde ele ganha muita velocidade. É uma velocidade semelhante ali ao Zoro, inclusive, mostrando aí que é uma técnica de respeito, embora ele se desgasta bastante fazendo isso. Mas vale a pena, cara, porque ele ganha muita velocidade e os golpes dele batem com mais força. É forte bastante para conseguir subjugar o Tekai do Blueno, que até então era bastante poderoso também. Então, porra, é um poder de respeito. Mais pra frente, a gente vê uma outra luta do Ruffy, que é contra o Robirusse, né? Só que antes, a gente já tinha visto ali que ele tinha um outro poder além da segunda marcha, onde ele ficava pequenininho, né? Bem engraçado essa forma aí, pena que tiraram, porque essa forma era muito legal na obra, na minha opinião pelo menos. E acontece então que a gente vê a luta entre os dois, onde a gente vê que o Robirusse é um nível completamente acima de todos os outros personagens da CP9, ele é completamente acima. Inclusive o Frank tem um momento que ele aparece aqui e dá um soco com aquela mão de ferro dele, só que, tipo, não causa nada. O Tekai do Robirusse é mais forte que o ferro do Frank, olha que loucura. E o Ruffy continua lutando ali e tal, e isso faz com que ele acabe então utilizando ali bastante, ele é levado ao limite, essa que é a verdade. O Ruffy também é outro que chega inclusive a quase morrer. Tem um momento aqui em que o Robirusse, nossa, ele apela demais. Mas ele usa aqui a terceira marcha, que é quando ele fica ali com o braço inchado e tal. E na primeira vez funciona muito bem esse golpe, porque o Robirusse não estava esperando um golpe desse. Mas depois ele consegue ali esquivar desses ataques, ele percebe que é um golpe lento e tal. A destruição dessa luta é muito louca, porque eles começam eles começam dentro ali ainda de Enies Lobby. Depois eles começam a lutar num barco da marinha e quebra ali o barco todo. O Ruffy quebra o barco usando a terceira marcha. Depois ele fica pequenininho de novo, ele se esconde do Robirusse. O Robirusse vai caçando ele, é uma coisa muito louca que acontece. E tem um momento em que o Robirusse começa a apelar, ele começa a usar o Rukogan, que é a combinação de todos os caminhos do Rokushiki. E é muito forte, mano, é muito forte. O Ruffy quase morreu pra essas técnicas aqui que ele usou no final. E ele só não morreu porque o Usopp incentivou ele, cara. Na moral, se não fosse ali o Usopp, olha, o Ruffy não teria ganhado, tá? Foi, assim, puro protagonismo e poder da amizade aqui. Você pode falar o que você quiser, pra mim foi puro protagonismo. Ele metralha ali o Robirusse usando a segunda marcha desesperadamente. E ele consegue então subjugar. E isso choca os marinheiros, né? Porque os marinheiros estavam confiantes no Robirusse. A gente vê um flashback dele. A história dele, a gente vê que ele conseguiu matar, ainda criança, ele conseguiu matar 500 pessoas numa missão, sabe? Assim, o cara desde pequeno ele é versado em todos os caminhos, ele já domina muito bem os caminhos ali do Rokushiki. E se alguém podia ganhar o Chapéu de Palha, depois de tudo que aconteceu, era o Robirusse, sabe? E mesmo ele foi derrotado, meio que do protagonismo, é discutível, mas enfim. Acontece então que os marinheiros decidem abandonar, tá ligado? Também teve a questão do Espadan, que ele... O Espadan não luta muito aqui, ele até tem uma espada ali interessante, que é uma espada que vira elefante e tal. Ou, na verdade, um elefante que vira uma espada. Mas, enfim, acontece que ele não é tão poderoso assim quanto o seu pai, por exemplo, era. Mas, ainda assim, ele só come um pouco de abamaçô ali, né? O Frank bate nele, Rico Rubin bate nele, né? Um monte de gente bate nele. Ele também acaba falando ali sobre os marinheiros, ele acaba falando que os marinheiros abaixo dele eram... insignificantes, eles eram só um bando de peões, tá ligado? Desmotiva bastante os caras. E isso prejudicou a moral ali da galera que tava lutando também, né? Então o Espadan meio que jogou contra tudo que tava acontecendo. E tava rolando uma Buster Call, ele sem querer acabou acionando ali uma Buster Call enquanto tava rolando essas lutas todas, né? Vem ali um monte de navio, começa a bombardear Enies Lobby, né? A gente tem aqui algumas mitagens, o Usopp ele dá um tiro bem interessante ali, inclusive,
de longe, lá da torre onde estava lutando o Zoro também, onde a gente vê que ele tem uma pontaria insana, é dito aqui que nenhum marinheiro teria dado um tiro daquele. Muito legal, cara, muito legal mesmo. O Sop dá umas mitagens bem legais. Ele não tem uma luta grandiosa na obra, né, nesse arco, porém ele serve de auxílio em vários momentos, tá ligado? Ele vira o jogo em vários momentos, bem interessante aqui também. Nessa reta final também, o Ruffy, ele não tava conseguindo se levantar, porque depois da luta ali com o Rob Russo, ele meio que ele caiu no chão, assim, sem condições, tá ligado? Fora de combate completamente, não tava conseguindo fazer mais nada. Então, acontece aqui alguns eventos interessantes, como os Chapéus de Palha vão ganhando tempo ali, a Kokoro entra ali também, a gente vê que ela é uma sereia, inclusive, ela salva os Chapéus de Palha de serem afogados lá em Enies Lobby, e acontece que o pessoal começa a se defender ali dos ataques da marinha, vem vários tenentes e capitães da marinha lutar contra eles, e tem um momento aqui que eu não aceito, cara, esse momento é muita sacanagem, que é o momento em que o Zoro acaba perdendo ali uma de suas espadas, que no caso foi a Yubashiri. E cara, assim, é o tal do Shu, inclusive, é o Capitão Shu, se eu não tô enganado. Cara, esse cara só existe pra fazer isso, depois ele não é mais utilizado direito na obra. Isso mostra uma sacanagem muito grande por parte do Oda, porque, poxa, você tem uma espada que é poderosa, você tem o Zoro que lutou contra o Kako, um oponente absurdamente poderoso, e, poxa, se fosse para ele perder a espada em algum momento, que fosse contra o Kako, porque o Kako era um oponente bem mais relevante, pra fazer um feito desse. Mas não! Chega um cara completamente aleatório, com uma Akuma no Mi muito específica, que ele conseguia enferrujar as coisas e tal, ele tinha poder de ferrugem, e ele simplesmente enferruja e quebra a espada do Zoro. Mano, que sacanagem. Fala sério. Pô, fala sério, mano. Putz grila, isso aqui foi um balde de água fria. Enfim, né, o Chapéu de Palha tava numa situação complicada ali, não conseguiam sair por causa da Buster Call. Também tinha o pessoal da Galeila e da Frank Family que ficaram pra trás em Enies Lobby, né? E acabou que no final quem salva o dia, quem salva ali o Chapéu de Palha é o Going Merry, uma aparição épica aqui do barquinho, que inclusive navegou durante o Aqua Laguna pra chegar aqui, e mano, foi sensacional, o barquinho chegando ali, falando com o Chapéu de Palha, tá ligado? A gente vê que realmente o navio a embarcação era viva, tinha ali uma alma e tal, foi uma parada muito, muito épica, tá ligado? E foi o último grande feito, no caso da embarcação, né? Depois ali o barco meio que detona, né? Meio que a espinha do barco meio que quebra. Foi o último fôlego do Going Merry. E o Ruffy, ele fica sentido, cara. Porque depois do que aconteceu com o Sop e tal, meio que ele não... Poxa vida, né? Ele preferia ali dar um último esforço pra tentar consertar o Going Merry. Esquece a luta do Sop, né? Eu quero consertar o Going Merry depois do que aconteceu. Mas não tem como realmente, não tem conserto do Going Merry. E acaba rolando uma despedida ali, né? Onde eles fazem uma queima viking pro barco, enquanto eles se despedem, uma cena muito emocionante. O Sop fica inconsolável com tudo que aconteceu ali. É uma cena bem triste, realmente. Eu tô me emocionando só de lembrar, cara. Bagulho doido. Enfim, acontece que nós tivemos aí então o final desse arco. Tem um pós-arco que eu vou deixar separado aqui, porque acontecem umas paradas que valem um vídeo separado, vale um resumão especial One Piece só pro pós-Enies Lobby. Mas aqui a gente termina com essa grande perda. Apesar de termos grandes combates, nós tivemos também grandes perdas, né? Como, por exemplo, a espada do Zoro e o Going Merry, né? E, enfim, o pessoal sobreviveu, tá? O pessoal da Galeila Company da família Frank. Eles foram ali ajudados pelos gigantes que estavam lá em Enies Lobby também. Então todo mundo conseguiu escapar sem maiores problemas. E vamos ver então o que acontece na semana que vem com o pós-Enies Lobby, belezinha? Espero que vocês tenham gostado, comentem aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!